Obrigado aí por vocês estarem aqui para a gente poder esclarecer os fatos, esclarecer algumas situações. Eu não concordo com essa teoria de que as imagens desmontem a versão do Marcos Braz. Eu não acho que o Marcos Braz tenha mentido na entrevista coletiva que ele deu. Várias vezes. Eu não sou louco de falar isso aqui. Louco não, burro. E depois não aparecerem as imagens dela comigo dentro da loja, me abraçando, me beijando e depois saindo ao lado. Eu sou vítima sendo vereador, sendo primeiro suplente de deputado federal, sendo vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu sou vítima. Não estou entendendo a tua pergunta, campeão. Fala, amigos. Fala, nação rubro-negra, amigos e amigas. Bom, ontem teve uma situação, alguns questionamentos sobre a divulgação daquele vídeo, infelizmente, lá da briga, da agressão lá do Marcos Braz com o entregador, o torcedor do Flamengo, o Leandro. E teve um vídeo que viralizou bastante, que foi justamente a fala do Bruno Vicari na ESPN, e ele coloca, ele faz ali levanta uma bola, vamos colocar assim, vamos ver o que ele diz aqui. Eu fiz questão de rever as imagens todas e rever a entrevista do Marcos Braz sem um pré-julgamento. E eu não concordo com essa teoria de que as imagens desmontem a versão do Marcos Braz. Eu não acho que o Marcos Braz tenha mentido na entrevista coletiva que ele deu. Eu acho apenas que ele deu a versão da perspectiva dele, de dentro da loja. E ele repete, na minha opinião, exatamente o que as imagens mostram. As meninas entram, as meninas avisam que vão sair para ver alguma coisa na vitrine, e ele mesmo fala o seguinte: eu perco o contato visual, a perspectiva, o raio de visão com as meninas. Então, no entendimento do Marcos Braz, as meninas ainda estavam ali. Bom, então ali o Bruno Vicari, ele diz, olha, o Marcos Braz mentiu porque aquilo ali, a versão que ele deu foi dentro da perspectiva dele. Perspectiva nada mais era que o nosso ponto de vista, Nós podemos estar, por exemplo, no estádio de futebol e assistir ao mesmo lance, mas cada um tem uma perspectiva, dependendo do seu raio de visão, do seu campo de visão, Então você pode criar ali uma versão em cima disso. E até aí, tudo bem. Eu acho que o que criou polêmica nessa declaração dele é porque, diante das imagens divulgadas, você vai pegar a perspectiva do Marcos Braz, do Leandro, e também tivemos na época até testemunhas sobre o que ocorreu ali, e aí você vai comparar com a imagem. Claro que há situações ali subjetivas, em termos de interpretação, ou mesmo situações em que vão ser a palavra de um, e a palavra de outro. Então, por exemplo, lá no que disse o Leandro antes da briga, da agressão do Marcos Braz. De fato, ele falou, sai fora do Flamengo. Tem uma versão que eu vou mostrar aqui de testemunhas da época, ou de fato houve uma ameaça por parte... A gente pode, cada um aqui, especular alguma coisa. Agora, as imagens, dentro do que o Marcos Braz fala na coletiva, e aí o Bruno Vicari ainda fala, eu assisti a coletiva do Marcos Braz, revi a coletiva com muito cuidado, sem fazer um pré-julgamento e tal, e cheguei nessa conclusão de que ele não mentiu por conta da sua perspectiva, de que ele passou ali a sua perspectiva do ocorrido. Eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi pegar, rever as imagens divulgadas ali, o horário, e bater aqui junto com vocês o que o Marcos Braz fala na coletiva e o que a tela mostra. E aí, aquilo que eu falei, o que for, palavra de um contra a palavra de outro, não tem como, as câmeras lá não tem som, então a gente não sabe o que o Leandro falou, mas vai dar para a gente comparar ali o que aconteceu ou não aconteceu lá diante de toda a situação. Então, lembrando, a briga ocorreu no dia 19 de setembro, por aquela confusão toda. No dia 21, o Marcos Braz dá uma coletiva no Ninho do Urubu, uma coletiva transmitida pela Flá TV, e amplamente divulgada, em que ele ali coloca as suas versões. Obrigado aí por vocês estarem aqui, para a gente poder esclarecer os fatos, esclarecer algumas situações. Anteontem, eu fui no shopping, no Barra Shopping,
fui ao Barra Shopping comprar um presente para minha filha. Minha filha fazia 15 anos no dia seguinte. E ela estava comigo e eu fui para uma determinada loja para comprar um presente para ela. Quando eu estava dentro da loja, isso é importante que esses fatos que eu vou contar agora, eles não têm, teoricamente, ou têm pouco, com a relação do fato seguinte, aonde se aconteceram os problemas. Quando eu estava dentro da loja. E aí, vale lembrar aqui que isso, né, no caso, quando a filmagem divulgada começa a mostrar o Marcos Braz, era 17 horas, a hora que ele está dentro da loja ali, né, um pouco antes da chegada da sua filha. Conversando com a vendedora no fundo da loja, uma loja que não é muito grande, estava dentro da loja, no fundo da loja, 2 ou 3 pessoas e mais algumas pessoas no fundo começaram a questionar, começaram a fazer cobranças, começaram a fazer vários eventos. Nesse momento, que durou ali alguns minutos, eu não abri a minha boca. Não falei. Às 17h03, que começa, né, que os garotos chegam ali e começam a falar, e de fato ele nem aparece na filmagem. Absolutamente nada. Todas as cobranças, tudo que foram feitas, todas algumas ameaças, eu não abri a minha boca. Ali, tinha um casal ali com recém-nascido. Tudo que eu estou falando aqui vai estar nas imagens. Então não adianta que uma pessoa pública tem que enfrentar ou estar na imprensa todos os dias e depois esses fatos não serem corretos ou não estarem dentro do que eu estou passando aqui. Então, eu estou muito tranquilo, não estou à vontade com a situação, mas eu estou à vontade aqui de estar externando isso. Volto, eu dentro da loja e 2, 3 pessoas, não me recordo, mais gente atrás, filmando e fazendo, e eles fizeram de tudo. Eu não abri a minha boca. Eles foram embora. Falei, continua. E então, assim, os garotos, né, os caras ali, os primeiros torcedores, chegam às 17h03 e eles vão embora às 17 horas, 4 minutos e 40 segundos. Ou seja, isso durou por volta de 1 minuto, né, menos de 2 minutos esse protesto, e até filmagens deles aí que eles fizeram naquele momento dos protestos. Continuei lá. Falei, bora, segue aí. A minha filha chega, junto com 2 amigas. E aí também, né, a filha dele, do Braz, entra na loja com as amigas às 17 horas, 7 minutos e 27 segundos. Isso está lá no registro da imagem, ou seja, 3 minutos após o fim dos primeiros protestos. Eu ainda comentei com a pessoa que estava do lado. Graças a Deus, elas não estavam aqui. A minha filha me dá um beijo, a minha filha me abraça, eu brinco com ela, ela vê o pingente, o que ela quer, eu dentro da loja. Posterior a isso, quando ela decidiu o que queria, ela sai da loja, ela fala, pai, vou ver o negócio aqui na vitrine. Mas 3 meninas, 14 anos, não para. Saem ali na loja, ficam em frente à loja, mas um pouquinho à direita. Quando faz isso aqui, chega... E aí a filha do Braz deixa a loja às 17 horas, 10 minutos e 17 segundos, ou seja, ela ficou ali por volta de 3 minutos dentro da loja e tal. O Leandro, ele chega, no caso, a filha do Braz sai, né? No caso ali, dentro da perspectiva do Braz dentro da loja, ela sai aqui e vira, no caso, à esquerda, que seria a direita do Leandro, que está vindo, né, no sentido oposto, ou seja, a frente do Braz. A filha do Braz sai para cá, né? O Leandro está vindo aqui e essa hora foi exatamente às 17 horas, 10 minutos e 41 segundos, ou seja, quase 30 segundos, né, depois da filha do Braz deixar a loja. E como mostra a imagem que a gente está vendo aqui, elas não permanecem na vitrine, né, elas, né, seguem, né, andando ali pela loja, né, na perspectiva, na vista do Braz aqui, né, no plano do Braz, né, do lado esquerdo, e continua caminhando. O rapaz, o cara que deu o problema, ele chega e começa as ameaças. Dessa vez aí, de maneira diferente. De maneira diferente em relação até... Minha filha já estava ali. Tanto que nas gravações que esses 2, 3 fizeram, não aparece em nenhum momento eu falando da minha filha, em nenhum momento eu discutindo com eles. Só eles falavam. Para esse rapaz, minha filha estava ao lado ali, que também vão aparecer nas filmagens. Tem uma fotografia que eu passei para ele ali, que alguns irresponsáveis estão falando que eu não tinha ninguém comigo, absolutamente ninguém. Minha filha está ao lado ali. E eu falo pro cara, já vieram aqui, cara. Minha filha está do lado aqui, cara. Tu tá me ameaçando, minha filha está do lado aqui. Ou seja, estão vendo que o Braz está dizendo aí que houve um diálogo, né, com o rapaz. Tipo, os dois conversaram. Né? Ele está relatando isso. Conversei com ele, avisei, falei com ele ali. Teve uma conversa antes, parafraseando aqui o advogado dele,
antes do entreveiro. E ele falando. Falou, rapaz, minha filha tá aqui. Nisso, é uma loja muito estreita, em que eu perco o raio de visão dela. Já tinha perdido, pô. Tava do lado ali. Só que no fundo da loja, teoricamente, elas estavam mais perto dele, que estavam lá na frente, do que eu. E aquilo já me incomodando ali, até que eu tenho uma filha que poderia, filha de 14 anos, vendo o pai sendo xingado, vendo o pai sendo ameaçado de morte, poderia falar alguma coisa, isso aí que começou a me tirar do sério. Eu fui falando com ele, indo na direção dele, falei sistematicamente, várias vezes, que a minha filha estava ali. Diferente dos outros episódios. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar essa frase aqui. E aí, assim, ele fala que ele falou várias vezes, que aquilo foi preocupando, que aquilo foi deixando, né, ele nervoso ali. Você subentende, né? Você subentende que ali aquilo durou algum tempo. Que aquilo teve um tempo de duração, né? Ele foi lá primeiro, avisou e tal. E na imagem que mostra né, que no momento da saída do Braz, né, quando o plano é de cima, mas o Braz não aparece, ele está no fundo, né? Poderia ser possível, ele está no fundo da loja. O rapaz está ali em frente, ele está, né? Pô, meu amigo, pô, já vieram dois aqui, já falaram e tal, já, né, já fizeram protestos e tal. Pô, tô aqui com minha família, com minha filha e tal. Poderia ser possível, certo? Mas a gente vai seguir aqui com o que diz o Braz, né? Falei com ele várias vezes, avisei, né, e tal, fui ficando, né, preocupado, nervoso, as palavras aí do Braz, né, sobre a confusão, momentos antes, né, da confusão. A última frase foi: foda-se a sua filha. Final, vocês viram. Eu tenho um problema lá, e aí eu saio procurando, vocês veem que eu saio passando a mão no nariz e saio procurando a minha filha. Bom, aqui eu acho legal a gente ver o tempo, né? A gente viu a explicação do Braz, ele né, fala que quando ele chegou, ele conversou com o Leandro, avisou, oh, minha filha está aqui, já vieram, fizeram protestos e tal. Ou seja, isso teve um tempo de duração, né, nessa conversa do Braz, né, com o Leandro. Né? Também, né, tem um horário aqui, né, o Leandro ele chega às 17h10 e 41 segundos. Né? Ele fala alguma coisa ali em frente à loja e ele vira, no caso ali, mais uma vez, com a perspectiva do Braz, à esquerda, às 17 horas, 10 minutos e 48 segundos. Ou seja, ele levou ali, né, em torno de 7, 8 segundos, né, em frente à loja. E aí é legal de ver, você volte um pouquinho, veja toda a fala do Braz, né, que disse ter tido um diálogo, né, um diálogo ali, momentos antes, com o Leandro, momentos antes da briga. A gente vai vendo ali, ó, as filhas do Braz saindo, as imagens divulgadas pela Globo News, saem ali à esquerda, o Leandro, né, vem ali, ele estava em frente à loja e, né, vem ali protestando. Né. O horário disso aqui, ó, 17h10 e 46, né, mas o início, né, o Leandro chega, ele entra no raio de visão do ângulo dessa câmera aí, dentro da loja, às 17 horas, 10 minutos e 41 segundos. Ele, né, vem falando ali, daqui de 41 para 46, né, 5 segundos, ele fala, ó, e sai. Né? Então, aqui, ó, às 17 horas, 10 minutos e 50 segundos, o Leandro nem está mais no raio de visão daquela câmera que está dentro da loja. Né? Então, ou seja, toda a ação ali da chegada do Leandro até, né, a saída dele, né, ali, 9 segundos. Né? E é nesse momento, né, que o Braz passa correndo. Né? É nesse momento que o Braz passa correndo. Aí aqui fica, né, a minha primeira dúvida, né? Não vou afirmar nada, mas a minha primeira dúvida de que durante esses 8, 9 segundos, 7, 8, 9 segundos, deu tempo de todo esse diálogo do Braz com ele, deu tempo ali de avisar, que ele avisou várias vezes, 5 vezes, que a filha dele estava ali e tal, deu tempo? Não sei, né? Não sei. Uma atitude diferente. Para isso, para ser ameaçado do lado da minha filha, e ela sendo ameaçada também, verbalmente, in loco, é diferente também. Não estou diminuindo. Aqui também vale mais uma observação. Ele também está dizendo que, além, né, da agressão verbal que ele teria sofrido do Leandro, a filha dele também sofreu. Ou seja, a filha dele estava ali, né, próximo, como ele está colocando aqui.
eu não estou diminuindo a gravidade. Uma coisa é você ser ameaçado na internet. Outra coisa é um maluco transtornado, com cara de maluco olhando para você e falando que vai te matar e que se os resultados de domingo não vierem, serão diferentes. Maluco transtornado, com a cara não sei o quê, né, dando recado, ameaçando ele de morte, ainda falando, né, do time. Mais uma vez, daria tempo, né, de, sei lá, vamos botar entre 7 a 9 segundos, que foi o tempo que o Leandro aparece ali, fala alguma coisa e sai. Tem ainda mais todo aquele diálogo que ele relata anteriormente, de, pô, avisei aí, ele já tinha falado, ó, dois rapazes apareceram aqui. Não sei, eu estou perguntando aqui, né, a gente olhando, né, a perspectiva do Braz, ponto de vista do Braz, com as imagens, né? E aí, lembrando aqui, né, o vídeo, né, que motiva, a opinião que motivou, que foi a do Bruno Vicari, de que ele fala de que ele reviu essa coletiva aqui também, né, sem pré-julgamento e tal, e, né, depois ele bateu ali com o que as imagens mostram. Eu não sei, né, qual opinião vocês estão tendo, né, sobre essa situação. Daria tempo ali, entre 7 e 8 segundos, ter todo esse diálogo do Braz e do Leandro? Eu peço desculpa por não ter me preparado para ser ameaçado de morte do lado da minha filha. Só isso. Só isso. Do resto eu posso ser questionado. Eu tenho 2, 3 jornalistas aqui que me batem bem. Expulsado por você. Claro que não. Como há 10 minutos atrás teve o mesmo fato, a minha filha não estava, eu em nenhum momento falei para parar de falar porque a minha filha estava, porque ela não estava lá. Então, assim, responder essa tua pergunta vai ser, eu acho que a melhor que tem. Que eu ia falar isso e eu esqueci. Quando a minha filha não estava, quando não teve ameaça de morte para mim, nem para ninguém que estava presente, eu simplesmente fiquei quieto. Exatamente como você está falando. Num segundo momento, em outro momento, eu alertei várias vezes que minha filha estava ali. Várias vezes. Eu não sou louco de falar isso aqui. Louco não, burro. E depois não aparecerem as imagens dela comigo dentro da loja, me abraçando, me beijando, e depois saindo ao lado. Mais uma vez, alertei várias vezes, a não ser, né, dando aqui o benefício da dúvida, de que tudo isso tenha ocorrido, né, desde o momento em que o Leandro, né, que ele estava, né, numa loja do outro lado do corredor, né, ali a loja que o Braz estava, isso já estava ocorrendo, tipo, o Braz lá, sei lá, gritando na loja, olha, minha filha tá aqui e tal, né, e o Leandro veio, né, porque ele fala que avisou várias vezes que a filha dele estava ali, né, e o que me impressiona aqui é o tempo, né, né, de ação, né, que o Leandro, né, de toda a ação do Leandro, né, que dura poucos segundos, mesmo se a gente considerar aquele outro ângulo em que ele está vindo andando, né, até ele sair do raio de visão da câmera interna da loja, né, com tudo isso que o Braz, né, contou na coletiva, né, é muito rápida a aparição, né, que depois tem em seguida a agressão. Ele me ameaçou de morte, falou que se o resultado não viesse, a cobrança ia ser muito diferente, e falou no final o que eu disse aqui há pouco tempo aí. Eu sou vítima sendo vereador, sendo primeiro suplente de deputado federal, sendo vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu sou vítima. Eu não tenho vergonha de ser vítima. Vocês têm que acreditar em mim. Sistematicamente aqui, em várias situações, eu sou pressionado, sou xingado. Em nenhum momento eu retruco o torcedor. Mais uma vez, eu nunca fiz uma banana para um torcedor. Esse tipo de comparação aqui, que muita gente até relembrou no dia esse episódio, né? Teve outros também do Bandeira, porque assim, você querer justificar o erro com outro erro, né? E no caso ali do Marcos Braz é até mais agravante, porque, né, você chega a uma via de fato. E porque quando você, né, você tá ali, ele apoiou o Landim, era aquela coisa de você ser diferente, né, da gestão daquele momento. Olha, a gente vai fazer diferente, a gente não vai ter esse tipo de comportamento, a nossa administração vai ser diferente. Então, tentar justificar, né, de alguma forma que, mas, porra, nunca mandei uma banana pro torcedor, não sei o que e tal. Assim, tá no histórico aí uma agressão, né, física, que eu não consigo ainda entender o paralelo, já que a promessa era de ser diferente. Né? E é bom sempre lembrar também que em todos esses momentos, né, teve, né, a banana lá, acho que foi, né, no Sul, no jogo do Flamengo no Sul,
do Bandeira, depois teve uma situação na Gávea também, teve uma outra situação no aeroporto. Todas essas situações, na época, todo mundo criticou, o torcedor criticou, né? Não passou incólume, não passou em branco, todo mundo criticou essas situações, né? De como era absurdo. Então, imagina, né, quando você pega e coloca, né, em paralelo, né, ou faz qualquer tipo de comparação a uma agressão física, né? Preponderante, isso é fundamental nessa questão. Ele foi avisado 5 vezes. O que ele vai falar é o que ele vai falar. E tá certo, vai falar, vai ser orientado pela advogada, vai ser... O game é esse. Eu vou fazer a minha. Eu vou fazer o meu. O meu é que eu fui ameaçado de morte, a minha filha estava do lado, estava perto. E eu estava sem um raio de visão dela. Eu fui ameaçado de morte. A minha filha estava próxima. Ele fez várias ameaças. Eu sistematicamente pedi para que ele parasse, porque a minha filha estava lá. Em nenhum momento eu pedi para os outros pararem. Vê se tem um áudio meu pedindo para parar. Os outros. Eu estava sozinho. Mais uma vez ele falando a mesma coisa. Avisei várias vezes, falei várias vezes, etc, etc, etc. Não estou entendendo a tua pergunta, campeão. Eu não vi nada. Mas assim, o que eu estou passando para o senhor é que tinham 2, 3 pessoas ali filmando, me xingando. E eu estou falando para o senhor que eu não fiz absolutamente nada. Porque em nenhum momento eu tive ameaça de morte, nem minha filha estava perto, nem eu estava com a minha filha. É só isso que eu estou passando. E depois, num segundo momento, é que eu tiveram os fatos que eu lhe ratei. Falei. O que eu falei para você é que, sistematicamente, eu falei para ele, você não me ameaça. Eu estou do lado da minha filha. Falei 1 vez, falei 2. Ele não fala com a verdade quando diz que não me ameaçou. Eu fui chegando perto dele, deu o problema que deu. Não sei qual é a sua dúvida disso, mas tudo. Então, aqui na coletiva, mais uma vez, ele coloca ali que avisei várias vezes, fui chegando perto dele, e a gente vê até nisso, fui chegando, né, como se fosse, né, tava indo ali, estou falando aqui, vou caminhando em direção à pessoa em que eu estou, né, em conversação, dialogando, e as imagens não mostram isso, né? Mostra ele saindo em disparada. E um outro questionamento meu aqui, diante de todo esse diálogo que o Marcos Braz relata, né, aqui durante essa coletiva, né, e o tempo em que o Leandro permanece ali entre 8 e 9 segundos, daria tempo de ocorrer? Daria tempo dele ali avisar várias vezes, dele... Eu estou aqui perguntando, porque, né, algumas pessoas, não só, né, o Vicari, né, que coloca ali e tal, o lance da perspectiva, e a gente tem que respeitar que também é uma opinião, né, do Vicari, ele assistiu o vídeo, né, a coletiva, né, de novo, né, sem pré-julgamento, ele assistiu as imagens. Ele acha, segundo ele, que o Marcos Braz não mentiu porque estava diante da sua perspectiva, né, vendo diante da perspectiva dele. E é interessante também mostrar, na época, né, logo depois desse ocorrido, o repórter do UOL, Bruno Braz, ele foi até a loja, né? A loja não, ele foi até o shopping, né? Ele foi até o shopping e ele conversou com algumas testemunhas, né? Pessoas que estavam ali próximas do ocorrido, né? Funcionários de outras lojas, seguranças e tal. E aí a gente vai ouvir aqui o que diz o Bruno Braz. A gente ouviu algumas testemunhas e o que essas testemunhas disseram foi o seguinte: 2 rapazes identificaram o Marcos Braz e ficaram em frente à loja fazendo críticas e cobranças ao dirigente. O dirigente estava na companhia da filha dele e de um segurança particular. E aqui, né, o rapaz lá, o outro lá, que também deve estar envolvido aí na questão judicial, não era a segurança dele, era um amigo e tal. Acho que André Luiz, se não me engano, o nome dele. Mas ele não era a segurança do Braz. Pouco depois, passou um entregador de comida e também começou a fazer críticas ao Marcos Braz. Esses 2 rapazes já tinham ido embora, esse entregador foi fazer a crítica sozinho e teria chamado ele de otário. Marcos Braz de otário. Logo depois ele saiu, caminhou mais alguns passos à frente e, segundo essas testemunhas, o Marcos Braz ele teria saído da loja, ele com segurança particular dele, e fizeram as agressões ao rapaz. Então, traz aí uma versão, né, das testemunhas. Então, nessa questão do que motivou o Braz a começar, né, essa briga, né, essa agressão, então a gente tem a versão do Braz que foi ameaçado, né, me ameaçou de morte, ameaçou a minha filha, eu avisei a ele várias vezes, falei com ele várias vezes, minha filha está aqui e tal, etc, etc, né? E aí, né, ele
no final, segundo o Braz na coletiva, olha, né, dane-se aí sua filha, foi quando o que motivou, né, ele finalmente, após ele, né, daquele diálogo, ele, né, aí ficando nervoso, né, e tal, ele, no final, teve esse impulso. Nós temos a versão do Leandro, que diz que ele chega ali na frente da loja e fala: Marcos Braz, sai do Flamengo. E aí o Marcos Braz parte em direção. E nós temos a versão aí né, que foi trazida pelo repórter Bruno Braz do UOL, de que testemunhas disseram que o Leandro chamou o Marcos Braz de otário. Eu vi algumas pessoas até falando: pô, cara, tu acha que ele chegou ali, só falou pro Marcos Braz sair do Flamengo, seria motivo para ele sair ou não? Mas otário também seria um motivo para ele sair de dentro da loja em disparada atrás do garoto, né? Então, assim, temos essas três versões e aqui a gente fica, né, a palavra de quem que a gente acredita, do Marcos Braz, das testemunhas, ou a palavra do Leandro. E também uma outra coisa que eu fiz questão de ressaltar aqui em vários momentos, o tempo, né, que o Leandro, o tempo de ação do Leandro, entre a chegada dele, né, na frente da loja, a fala e quando ele sai, e a fala do Marcos Braz, né, de que teve todo um diálogo com ele, de que ele avisou várias vezes que a filha dele estava ali e tal, etc, etc. Daria tempo, né, de tudo isso que o Braz falou acontecer naquele né, sei lá, 8, 9 segundos. Fica aqui a minha pergunta, né? E o que a gente pode dizer, assim, eu acho que algumas pessoas não entendem, e o Braz até se desculpa por isso, né, na coletiva, né, se desculpa, ele não pede desculpas ao Leandro, mas pede desculpas à torcida do Flamengo e à direção do Flamengo e tal, etc, etc, de que nada justifica a violência. E a gente não pode, né, achar que, a não ser que fosse uma situação em que o Marcos Braz estivesse, né, em defesa mesmo. Pô, o cara partiu para agressão, a filha dele está ali próxima, o cara de fato ali, né, com a filha do Braz ali na loja, o cara tá xingando por identificar a filha do Braz e tal, alguma coisa assim, e ele partir em defesa seria uma coisa, né? Mas ali o cara falou, sei lá, o cara chamou ele de otário, né? E você ter uma reação intempestiva de uma agressão não justifica, né? Então, assim, todo esse episódio, ele é triste, é fato, é triste. A gente pode, né, discordar de várias ações do Marcos Braz, né, no futebol do Flamengo, de contratar ou não um jogador, de uma declaração, né, sobre o departamento e tal. Você pode não gostar do Marcos Braz, mas essa situação, né, ele é um cara que presta, né, ali serviço ao Flamengo, ele representa a instituição dentro da pasta mais importante. A gente vê, né, uma pessoa que trabalha no nosso clube, mesmo que de forma voluntária, representa o nosso clube, se meter numa confusão dessa, né, é triste, cara. É triste, infelizmente é triste. E constatar, né, algumas, vamos dizer assim, algumas questões que não batem muito com a imagem também, porque aí ficaria muito claro, né, ou pode ficar muito claro de que, né, as imagens vão de encontro ao que ele disse, né, na coletiva, e que a gente viu aqui, nessa, né, ele na volta do Flamengo, né, lá de Belém, ele foi questionado sobre os vídeos, né, ele não tinha falado, o Flamengo falou que não iria se manifestar sobre a questão, né, depois da divulgação das imagens. O Gabriel Orfão, né, que é repórter, né, do Paparazzo, ele encontrou com o Braz, né, no aeroporto, e ele fez esse questionamento que eu vou até colocar aqui, né, para a gente assistir também a declaração do Braz, né, sobre as imagens do aeroporto. É importante a gente falar sobre a situação do futebol, mas, bom, querendo ou não, não tem como não te perguntar sobre a questão do vídeo que acabou saindo nessa semana. Você tem algum pronunciamento sobre esse vídeo das câmeras de segurança do Barra Shopping? Meu advogado pediu que o vídeo seja mostrado junto com os áudios. Pediu isso na justiça. Vamos ver se é concedido. Obrigado, Marcos. Tá aí o vídeo. Então tá aí. Ele disse, né, que o advogado dele, né, fez um pedido na justiça para que as imagens sejam vistas junto com os áudios. Tem áudios, né, que aí talvez comprovaria, né, o que ele alega, né, na coletiva. Então a gente fica na guarda, e aquelas câmeras ali de segurança têm áudios, né, mostram isso, né, então vamos aguardar, né, a divulgação desses áudios, né, para que a gente tenha aí, para ver que, de novo, né, dentro de toda a perspectiva, né, do Braz, do Leandro, né, das testemunhas, das imagens e dos áudios, né, a gente chegue a vamos dizer assim, mais próximo da verdade, né? Então,
Você comenta aí o que você achou, né? Você acha que, né, quem está, né, indo de encontro com a verdade, as imagens, né, e a declaração do Braz na coletiva convergem ou não? Fica a dúvida. Se quiser me seguir nas redes sociais, @poeta Túlio, tá aqui embaixo, todas elas. Saudações rubro-negras.